Boa noite a todos! Olá, mestres faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Como vão todos? Feliz Ano Novo, feliz 2021. Desejando a todos aqui, os meus seguidores, muita saúde, que esse ano seja um ano muito próspero, que a gente consiga superar esse momento difícil, né? Essa pandemia. Já estamos acenando para uma imunização coletiva, então logo logo voltaremos a ter uma vida produtiva, viva, cheia de esperança e de alegria. Quero agradecer já a presença de muitas pessoas aqui, dos seguidores, dos alunos da FMU, alunos do meu dojo, de outras artes marciais, enfim. Daniel Pérez, Antônio Barbosa, boa noite. Bruno Vaz, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou esperando aqui a professora Ana Cristina Arantes. Eu também tenho um prazer muito grande aqui, Antônio Barbosa. Opa, a professora está chegando, deixa eu chamá-la. Vamos lá. Já estou enviando a solicitação. Marcefer, boa noite. Hoje uma live extraordinária. Ô, professora Ana Cristina Arantes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, querida. Tudo bem? Que alegria ter você aqui no meu canal. Muito obrigado pela disposição do tempo, por uma temática extraordinária e que a senhora domina de uma forma genial. Professora, abaixa um pouquinho mais a câmera para pegar mais a carinha da senhora. Aê! Ai, que legal. Agora tá ótimo. Vê se ficou bom. Tá me ouvindo bem? Bastante bem. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Boa noite a todos. Muito prazer recebê-los em minha casa. Opa, é uma honra. Uma honra. Aliás, você também está dentro da minha casa clínica. Muita honra ter você, cara. Muito bom. Obrigada. Muito bem. Hoje nós temos uma live sensacional, completando o time das grandes doutoras faixas pretas. Para quem está chegando agora, professora, doutora, mestre, Ana Cristina Arantes, completando o time das grandes doutoras, como eu já disse. Temos aqui a doutora Marli Muccelli, que vai fazer uma live com a gente já na primeira semana de fevereiro. Aliás, todos nós aqui somos colegas. Aliás, a professora Ana, que hoje está nos dando a honra dessa live, foi a minha professora também, lá na década de 90, na minha formação do curso de Educação Física, não é mesmo? Isso, Marcelo. E depois nos tornamos colegas de trabalho na FMU, na Faculdade de Educação Física. Isso, de jornada, isso mesmo. É uma jornada, muito bem. Bom, a temática de hoje é as artes marciais tradicionais dentro do contexto escolar. Primeiro, deixa eu fazer apenas uma apresentação mais formal, falar um pouquinho, bem rápido do currículo, porque se eu for falar o currículo inteiro da professora Ana, simplesmente nós vamos ficar a live toda aqui. Porque o que ela tem de trabalho publicado, experiência, deu aula em tudo quanto é faculdade, vocês imaginarem, congressos, enfim. Então eu vou falar só uma parte, e aí a senhora se sinta à vontade, você se sinta à vontade, para colocar mais alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Professora doutora em História e Filosofia da Educação, da Faculdade de Educação da USP, avaliadora nacional do curso MEC, INEP, Sinais. Consultora da Unesco. É mole para vocês aí, não? Além de docente de várias faculdades, dentre elas a faculdade que eu me formei, que trabalhei durante 10 anos, Faculdade de Educação Física da FMU. Coloque mais alguma coisa aqui, professora, da sua experiência, do seu currículo, se faltou alguma outra coisa. Então, eu fui professora normalista, eu decidi fazer educação física aos 12 anos de idade. Uau. Porque eu fui ginasta, né? Mas quando eu comecei a lecionar, eu me encantei com o ensino da educação básica, né? Trabalhar com crianças. Eu lecionei 22 anos com crianças e adolescentes em escola pública, em escola privada.
Depois eu ingressei como professora do curso de Educação Física na USP, fiz pedagogia, e vocês sabem que trabalhando em ensino superior, obrigatoriamente, principalmente ensino público, você precisa ter uma carreira universitária, publicação e tal. E eu trabalhei 26 anos, né, no curso de Educação Física da FMU, que eu tinha algumas disciplinas, como Sociologia da Educação Física, Psicologia e Formação Profissional, né, que é a Educação Física na infância e Educação Física na adolescência. E aí, foi aí, né, que dentre muitos alunos, eu conheci o Marcelo, né? E qual é o traço do Marcelo Tadeu? Marcelo sempre foi um aluno muito ativo, muito participativo, muito insolente, né? E como insolente que ele sempre foi, é uma pessoa muito curiosa, muito interessante, muito ligeira, muito articulada, e por isso ele é um sucesso, né? Em todo lugar que Muito ele vai, obrigado. ele encanta as pessoas pela sua sabedoria, pelo seu carisma. Muito obrigado. Isso que eu tinha que Que falar. elogio, que elogio. Ganhei ao judia. Chamar de insolente é uma maravilha. Muito É o bom, traço da professor. inteligência, do não Obrigado. conformismo. Isso. Não, sem Obrigada, dúvida, Marcelo. sem dúvida. Eu que agradeço, viu, professora? Bom, como é a tradição das nossas lives, eu vou fazer uma pequena introdução do tema e aí a senhora, você pode discorrer do tema, tá bom? Sobre o tema. Vamos lá. As artes marciais dentro do contexto escolar. É tradição das artes marciais tradicionais o conceito de uma atividade educacional e diretiva às perspectivas do desenvolvimento físico, intelectual, psíquico, social e espiritual. Tendo como pedra angular a ética e o domínio dos princípios dos impulsos violentos dentro de um sistema hierárquico, esta atividade humana humana está presente nos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, sendo um dos seus eixos a serem desenvolvidos nos conteúdos da educação física. Mas será que a tradição marcial tradicional milenar ainda mantém-se firme em seus princípios fundamentais do desenvolvimento integral do indivíduo? Ou sucumbiu às falácias contemporâneas ineficientes enquanto educação integrativa e conscientizadora? Como diz o grande poeta Mário Quintana, não prenda, não aperte, não sufoque, porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Com vocês, doutora Ana Cristina Arantes, por favor. Maravilhoso. Maravilhoso, Marcelo. Bom, Mário Quintana é um dos poetas que eu mais gosto, né? Um poeta gaúcho, maravilhoso. E eu tenho isso no meu e-mail, né? Porque eu acho que isso é uma realidade. Mas eu também preparei umas coisinhas aqui, porque como professor, você não pode improvisar, chegar assim e falar, o que eu vou falar hoje, né? Então, vamos lá. Vou ler 2 trechinhos. O homem só pode tornar-se um homem pela educação. Ele é aquilo que a educação faz dele. Para tanto, o homem necessita não só de cuidado, mas também de cultura. Então, eu acho que isso é maravilhoso, isso é tudo, né? Bom, então, aliás, Kant, eu né? Frase de Kant essa, não é? Kant, é Manuel Kant. Isso, tá sabido, Marcelo. No Tratado de Pedagogia. Então, assim, essa é a minha primeira live e eu agradeço a você de novo e a todos que estão nos escutando com atenção, com carinho, né? E eu estou dedicando ao meu sobrinho Benjamin, que é um grande judoca, me explicou tudo, me ajudou, tem 10 anos, né? E aos meus colegas, como Douglas Vieira, como Flávio Canto, como Aurélio Miguel, grandes que personagens.
grandes personagens que, se não são docentes ou professores ou bacharéis, né, em luta ou inseridos em uma universidade, uma faculdade como você, Marcelo, de alguma forma foram pedagogos. Sem dúvida. Bom, Sem dúvida. opa, 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 opa. Opa, tomei um Epom aqui. Como você está comentando, né? Espera um pouquinho. Aí, como você falou, né? Esse tema artes marciais é um tema muito amplo, muito importante e ele aparece, né, no currículo tanto nos PCNs quanto nos BNCC, né, que é o tá bom assim, tá dançando isso aqui, né? Tá bom. Principiante é um problema. Fique tranquilo. Aparece nos BNCCs, né, que é a base nacional do currículo comum como lutas, né? Então, assim, eu tive procurando, e a gente fala em lutas, né? E a gente fala assim, ai, a vida de hoje é uma luta, né? Foi uma luta chegar até aqui. Eu tenho meu time do coração, mas eu sou obrigada a ler jornal também, porque a gente está aí na Copa Libertadores com 2 times brasileiros. E eu ouvi uma dirigente de um clube que diz assim, eu luto para que a nossa memória permaneça, as conquistas permaneçam. Então, assim, o que é a luta, né? Será que a arte marcial encaixa, engloba, está englobado dentro da luta, né? Então, os termos cotidianos sempre se referem assim, a uma luta para ele estudar, foi uma luta chegar até aqui, eu fiz muita ginástica hoje, e tem um outro contraponto comum que fala assim, leve a vida na esportiva, né? A vida é um jogo. Né? Então, para quem é docente, quem trabalha com educação física ou áreas afins, sabe perfeitamente que jogo é uma coisa, esporte é outra, enfim, tem várias conotações que eu nem vou entrar muito nessa questão. Né? Então, o que a gente tem, assim, que sempre a luta, né, necessita de um oponente ou de um adversário, né? Será que isso é verdade? Né? Então, a gente vê assim, precisamos um outro para lutar? Né? O outro será mesmo o nosso adversário? Né? Todos os indivíduos têm uma essência de lutador? Né? Existe diferença entre briga, luta, arte marcial? Né? Se você for pensar, né, a arte marcial está definida como disciplina física e mental, codificada em diferentes graus, cujo objetivo é o autodesenvolvimento de seus praticantes, para que possam defender-se ou submeter o adversário, aí, né, mediante diversas técnicas, né? Bom, segundo os registros históricos, a gente vê, fora a luta pela sobrevivência, né, que nem vou entrar nesse aspecto, você vê a questão da luta aparecer lá nos gregos. Né? Então, os meninos tinham uma prática lúdica e quando se tornavam púberes, ou quando se tornavam adolescentes, que são os efebos, né, através, né, ou por meio do mestre, né, eles aprendiam as técnicas, né, acumuladas ao longo do tempo. E por que chama arte marcial? Porque, né, se você aceita, eu agradeço, se eu estiver equivocada, você me reorienta, por favor. A arte marcial tem a ver com o deus Marte, né, que é o deus da guerra. Principalmente a tradução para o Ocidente, né? Perfeitamente. Isso. Então, você vê que nos gregos você tem, né? A luta grega requeria aprendizagem e treinamento, era passagem pela tradição ancestral, e daí supõe-se que existam escolas, entre aspas, né? Existem, então, não gosto de falar, mas assim, estilos, né? Porque cada um percebe o golpe, a técnica e as práticas, né? A sua maneira, então a ideia de estilo, né? E então cada um cria uma forma de lutar ou de jogar, né? De maneira diferenciada. Bom,
E se tratando, né, então, de uma história milenar, né, a luta, e dentro da luta, né, as artes marciais, ela está inserida, né, numa abordagem que hoje nós temos, que é a cultura corporal de movimento. Então, se você me permite, né, é um acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da sua história, exteriorizadas pela expressão corporal. Né? Aí cabe os jogos, as danças, exercícios ginásticos, que podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidade vivida. Sim? Então, a ideia da interpretação do gesto segundo a realidade vivida, né? O campo social, o campo físico, o material que ele dispõe, o seu processo de crescimento e de desenvolvimento e a sua própria, vamos dizer assim, habilidade para executar os golpes. E perfeitamente, só fazendo um adendo aqui, professora, só um pouquinho que você já discorreu sobre o tema, a amplitude que o tema já está tomando, né? Quer dizer, já passamos para uma outra dimensão, né? Na questão do reconhecimento do símbolo, do significado, da cultura. Então segue aí, olha só como onde já está indo. Tá. Tá só um pouquinho baixinho o som, mas tá dando para escutar. Eu aumento aqui. É que eu não uso isso aí, eu não gosto. Mas eu falo mais alto. Você está me escutando direitinho agora? Eu sou de chão de sala. Bom, então assim, essa história de cultura corporal do movimento é muito importante, porque há muito pouco tempo atrás, quando eu me formei, nós tínhamos na faculdade, na escola, né, de educação física da USP, da onde eu provenho, com orgulho imenso, nós tínhamos a disciplina de judô. Né? E essa disciplina... Era disciplina, né? Era disciplina, né? Era uma disciplina. Sim. Era uma disciplina. Sim. Só que é assim, era uma disciplina que não tinha a abordagem de hoje, o bojo teórico de hoje, a contextualização social que tem hoje, e era, de acordo com uma linha, vamos dizer assim, mais antiga que a linha higienista, era destinada apenas e tão somente aos alunos do sexo masculino. Então, eu suponho, né? Ou seja, as mulheres não... Naquela época, as meninas não faziam essa disciplina, é isso? Não, nem handball, nem futebol. Quando muito... Interessante. Me desculpa, professora, a minha indelicadeza. Que década que foi isso? Que momento que foi isso? Não precisa falar, porque está no meu currículo. É da década de 70. 70, entendi. Da década de 70. Então, assim, nós víamos os rapazes de kimono descendo as escadas. Agora vai a denúncia, né? Do ginásio do Ibirapuera, né? Então, eu fui a última turma do ginásio do Ibirapuera, com muito orgulho, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à minha família e aos meus mestres, né? Muitos ainda estão vivos. Muito bem. Então, assim, de acordo com o gênero, né? Judô, hoje, arte marcial, mais abrangente, né? Lutas, né? Era uma disciplina apenas e tão somente para os rapazes, né? Embora a gente soubesse que nós temos uma arte marcial que é a capoeira, nada disso era falado naquele então. Então, hoje as lutas, e dentro das lutas, né, você tem aí o judô, o taekwondo, o sumô, a capoeira, se me permite, o boxe, né? Sim, o pancrácio, não, porque o pancrácio é uma luta grega que se lutava até se matar, até um morrer, isso não vale. Bom, isso aí entra em... Hoje nós temos o seu semelhante, que seria o MMA, né? Dentro de um contexto mais dito com regras, mas nós temos o MMA, né? Na figura do UFC, né? Que faz alusão quase que direta a essa época da Grécia, né? Sim. Interessante. Nossa. Né?
Só falta passar azeite, né? Para que a pegada não seja muito Não, e forte, passam, né? E passam. depois raspar com areia para que não seja, não fique muito besuntado, né? Na Isso verdade, tudo ao invés olhado. do azeite, professora, passa-se a vaselina, né? Então, realmente, eles passam, principalmente no rosto, Exato, para exato, a luva exato. não Então, machucar tanto, né? Enfim. isso. Então assim, hoje, né, a luta é um objeto de conhecimento dentro das lutas às artes marciais, né? Só que é o seguinte, né? De acordo com os BNCC, né, a base curricular, para as crianças pequenas, né, até o quinto ano, por exemplo, é uma atividade de caráter lúdico, Sim. são jogos de oposição, do contexto familiar e comunitário, você pediu para fazer inserção, né, na escola. Perfeitamente. Seria interessante, né? Recomenda-se que as lutas sejam lutas específicas dos grupos indígenas, que é o Quarp, e as lutas afro-brasileiras, que então seria a capoeira, Uhum. e posteriormente, né, ampliando quando as crianças se tornassem efebos, né, ou Uhum, uhum. adolescentes, Sim. ampliar para uma prática que teria aí uma construção, um conhecimento, uma apropriação, né, das lutas e da arte marcial do mundo, né, a linguagem corporal do grupo, de todos os grupos, até chegando até a estruturação, né, do judô, por exemplo, como um esporte olímpico, codificado aí pelo Jigoro Kano. Estou Uhum. certa? Certo? Perfeitamente. Faixa preta. Beleza. Então, então é, passando assim para a turma mais velha, né? Eu teria aí, então, já as artes marciais codificadas, Sim. de uma estruturação, de uma prática lúdica, de oponência, de resistência, de briga de galo, a formação da habilidade, da capacidade, da força, da coordenação. Aí eu, né, com base nisso, né, sem se esquecer do bojo teórico, que depois a gente vai falar, seria então a prática dos gestos, da técnica, né? Não só visando um aspecto físico, mas visando também, né, um aspecto do controle emocional, Perfeitamente. de uma Uhum. codificação corporal. E se você, numa contenda, numa manifestação em que você tem o oponente, você entender, esse é o termo, que você vai precisar, né, do outro para você poder exercer a sua prática. Então, assim, a arte marcial, né, feita em dupla, praticada em dupla, é agon, Sim. é competição ou é alea? É A grande pergunta. colaboração, Colaboração. né? Perfeito. Então, qual é a ideia? Né? Eu sempre, quando dei aula, eu disse que isso depende muito da atitude de cada um. Porque o que é para mim uma competição, né? Um momento de estrelismo, um momento, vamos dizer assim, de exibição, um momento de glória, né? Do Nikkei, do arete, né? Uhum, de, uhum. de, de vida ou de morte, para outro pode ser um tempo de diversão, um tempo de recreação, um momento lúdico, né? Então, é competição ou é colaboração, né? De qualquer forma, as artes marciais são, no meu entender, se eu estiver errada, me corrijam, por favor, façam perguntas, a gente cresce com as perguntas, né? As artes marciais são as duas coisas, porque eu Perfeitamente. necessariamente vou precisar do outro para eu, né, me manifestar, me exibir, me mostrar minha técnica. E como disse meu sobrinho hoje discutindo comigo,
né? Faz 2 dias que ele está falando, porque ele faz judô na escola e o sensei dele é maravilhoso. Ele diz, olha, tia, é um jogo de astúcia também. Que Nós legal. também temos que pensar no melhor momento e no melhor golpe que nós temos para aplicar, né? Fazer E um adendo assim, aqui, as artes professora. marciais são... Posso fazer só Oi? um adendo aqui, só fazendo um adendo da pergunta Sim, sim. que você fez, né? Ou seja, vai exatamente de encontro, né? Corrobora com a ideia do pensamento oriental sobre o aspecto, né? Ou sobre o que é a arte marcial, né? Porque eles entendem, o oriental entende que sempre ou sempre são os 2 aspectos. No caso, o simbólico, o yin e o yang. Então, é competição? Pode ser competição. Mas é colaboração? É colaboração também, pode ser. Ou seja, as 2 coisas funcionando ao mesmo tempo, né, dentro de uma sincronicidade, um sincronismo, dentro de um equilíbrio, dentro de uma interação, né? Aí vai também de acordo com aquela ideia que a arte marcial vai desenvolver todas as potencialidades do indivíduo, né? Os aspectos talvez mais que envolvem a ordem prática, mas também aspectos da ordem subjetiva, da ordem do pensamento, da ordem das emoções, né? Então é muito interessante tudo isso, porque casa, né? Ocidente e Oriente, e na verdade está falando a mesma língua, só que com formas diferentes de interpretar, né? Muito bacana isso, professor. Isso. Agora, o que também eu acho muito interessante, assim, como as artes marciais são uma manifestação, né, da corporalidade humana, né? A ideia é que quando você dissemina o conhecimento que a arte marcial tem, esse conhecimento é milenar, o praticante, eu tenho que dizer, eu não posso dizer aluno, porque eu estou falando também para bacharéis, não é? Sim, sim. O praticante, de alguma maneira, imerge na história, porque ele se vê, de alguma maneira, inserido num tempo que ele não viveu, o tempo dos Perfeitamente, antepassados. perfeitamente. Ele se Ele, introduz ao inconsciente coletivo de uma história milenar, de uma história que tem uma tradição, né? Que é passada de geração para geração. Isso é sensacional. você entra muito com Jung, mas eu não Sim. domino Jung, né? Esse negócio de arquétipo e tal. Mas a ideia é assim, a ideia que é um pouco mais assim que eu comentava, que a ontogênese repete a filogênese, ou seja, Perfeito. eu estou na prática aprendendo, repetindo, porque é uma prática milenar, você tem que ver o mestre, ouvir o mestre, escutar o mestre, fazer como o mestre faz para depois você criar o seu estilo, Perfeito. né? Na melhor ideia do estilo, que é uma prática pessoal, não existem tantos estilos quantos praticantes tiverem, né? Depois que eu apreendo, né? Incorporo todos os elementos. Quando eu falo todos, é o elemento histórico, é o contexto. Talvez para maiores é um conhecimento da fisiologia, do funcionamento, né? Da biomecânica. Uhum. Eu também passo a recriar, a ampliar, a ressignificar Perfeito. aquele gesto, aquela técnica, aquele tempo, aquele tatame, aquele juiz ou árbitro. Como chama? Árbitro ou juiz? Juiz, árbitro, pode ser das 2 Tá formas. bom. Sem o VAR, não precisa, né? Então, assim, as artes marciais são, né, um fenômeno cultural que não pode ser desprezado, né? É um conteúdo que precisa ser ministrado e apreendido, não é aprendido, é apreendido, incorporado. O praticante precisa se encharcar
Esse é o termo de todo o conteúdo que as artes marciais preconizam, né? Perfeitamente. Então, a questão assim, no começo, antes da efebia ele é lúdico e depois ele vai se codificando, como a própria história das artes marciais, que era uma linguagem de família, depois um jogo de grupo, depois foram fazendo contendas entre as cidades, até Perfeito. se tornar um esporte olímpico. Em 1960, foi isso? Quando nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Você não Tóquio, era vivo? perfeitamente, isso. Né? Não, ainda não. Então, assim, de uma linguagem corporal, de uma manifestação cultural de um grupo, a chegar ao esporte espetáculo, né? Há um caminho muito longo, e penso que os praticantes, os alunos da escola, os espectadores, todos aqueles que assistem, precisam entender, sabe? Compreender. É compreender, é da compreensão, né? Da magnitude das artes marciais. Não é só a técnica, não Perfeitamente. é só os golpes, não é só o Ippon, o Vasari, ou o trabalho com material, Não né, é só como uma algumas... potencialidade, eu costumo dizer, aliás, aproveitando esse gancho perfeito que a senhora está fazendo aqui, eu falo muito isso no meu curso de formação filosófica em artes marciais, né, que está disponível aqui na minha página, que é exatamente isso, né? Eu trago para as pessoas uma realidade que está além do aspecto físico somente, né? Não é só a luta física, o submeter, como foi a introdução, né? Que você colocou agora no comecinho da live, né? De submeter o outro, a sua técnica, a sua força, a sua habilidade ou mesmo a sua astúcia. Está muito além disso, mesmo porque, só fazendo uma colocação muito interessante, as artes marciais, elas têm um aspecto de cultura, de imposição do homem ou de relação do homem com a natureza, desde os primórdios, né? De um termo que se chama máquina de guerra. A máquina de guerra é a expressão máxima da energia potencial de um pequeno grupo ou de uma pessoa na interação com o meio ambiente. Né? Então, isso é antes da marcialidade de guerra. Mas existia a máquina de guerra que não visava a guerra, mas visava o quê? O aproveitamento dos espaços, a interação do corpo com a natureza, com a água, com o sol. E aí você percebe, através dessa leitura e dessa corrida ao longo do tempo, da história evolutiva da humanidade, o quanto, a partir desse aspecto marcial, que é o aspecto belicoso, da guerra propriamente dita, não do ponto de vista destrutivo, mas integrativo, é o desenvolvimento que se deu e chegou até hoje como, né, um esporte que uma atividade que dentro da escola tem o mesmo objetivo, é interessante, de lá de trás, dos primórdios, que é essa integração, que é esse desenvolvimento, essa adaptabilidade para com as situações mais diversas que a vida nos entrega, não é mesmo? Uhum, uhum. Então, quando a gente fala assim lutas, eu insisto porque é o eixo, né? Lutas, Sim. e aí abarca todo tipo de arte marcial, né? A gente precisa entender que na escola tem um aspecto educacional, mesmo que seja o esporte educacional, para Exatamente. que o aluno, ou agora especificamente na escola, né, o aluno e depois o praticante ou o cidadão, né, saído da escola, ele possa apreciar o esporte espetáculo e saber a grande diferença entre o esporte educacional,
o jogo de resistência, a brincadeira da briga de galo, as atividades de oposição, até o esporte espetáculo, com toda a sua codificação, com o kimono, com as técnicas e as regras e a necessidade do entendimento da hierarquia e o aceite da perda e do ganho. Sim, né? sim, sim. Como alguém falou, você nunca perde, né? Sim. Você ganha experiência. Você ganha experiência. Bom, Mas a dor que fica lá dentro, né? Opa, Eu costumo sempre cuidado. dizer, né? Então, assim, né? A escola é uma instituição milenar. Dizem que nós, professores, somos responsáveis pelas mazelas que ocorrem no nosso país. Não é verdade, porque nós temos que dividir com a família. Só que a Perfeito. escola Perfeito. tem, né, dever do Estado de dar uma escolarização e uma educação integral. Né? Então, são os domínios cognitivos, domínio socioafetivo e o domínio motor. Né? E isto, agora, então, eu gostaria de discutir um pouco, né, Por favor. essa questão da arte marcial, né, e dos temas transversais. Ótimo. Ou seja, com quais as outras áreas que as artes marciais conversam, não é isso? Só para deixar o pessoal... Isso. Uhum. Também. Então, assim, em 1900 já não sei mais, 80, apareceram os tais dos parâmetros curriculares nacionais. Né? Então, o parâmetro trazia algumas grandes inovações. Primeiro, que o currículo, né, não é mais um currículo fechado, né, como se fala grade curricular, em que as disciplinas estão dentro de uma estrutura e que não se conversam umas com as outras. Herméticas, né? Herméticas, né, fechadas, com professores altamente especializados que, na hora do planejamento curricular, numa reunião entre pais e mestres, numa discussão entre os conteúdos que serão ministrados por todas as disciplinas, não possam articular os diversos conteúdos de maneira a oferecer um processo de ensino-aprendizagem mais significativo, mais coeso. Eu não vou dizer mais econômico, pode até ser mais econômico, porque o assunto pode ser tratado nas diversas áreas. Porém, prefiro dizer que é um ensino mais significativo e que faz relação entre as diferentes disciplinas, convergindo para a construção de um conhecimento e não somente uma disseminação, né? Eu não gosto da palavra passar, mas pela disseminação da informação. Informar, eu conto o que é. Construir conhecimento, eu faço articulação e favoreço, né, com que o ouvinte possa fazer as construções, construir os seus conceitos e depois praticar. Então, o PCN vem com a ideia de fazer matriz curricular, componentes curriculares, e esses PCNs deveriam, né, atravessar todos os conteúdos. E quais são os PCNs? Saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo, pluralidade cultural e a ética. Eu vou deixar a ética para o final, porque Perfeito. esse é o que eu acho interessantésimo, né? As artes marciais, a ética. Bom, então assim, em relação à saúde, né? O que nós temos hoje? Nós temos uma população carente de informação. Nós temos uma população que está aumentando o seu peso, com ingesta calórica equivocada, está ficando bastante doente, e o que nós temos, né? Nós, como professores de educação física, e todos os professores, temos que oferecer bem-estar,
nós, professores de educação física, poderemos favorecer a construção de aptidão física através, dentre outros componentes, né? Dentre outros conteúdos, objetos de conhecimento, a aptidão física dos nossos estudantes. Bom, em tempos de pandemia, muito importante que nossos estudantes, né, aprendam a ter uma contenção motora, né? Não se abracem, não se beijem, não se colem, não se grudem efusivamente, né? Então, a ideia da contenção motora é a ideia de manter-se, né, dentro do seu espaço. E é isto que talvez a arte marcial possa ajudá-lo. Que nós somos latinos, temos mania de andarmos aos beijos e aos abraços. Então, vamos tentar assumir agora, né, uma outra forma de nos relacionarmos. Né? Talvez, abrindo um aspas aqui, talvez tentarmos adaptar um comportamento que vem lá do Oriente, né? Porque o oriental ele não toca a mão do outro, tem toda uma formalidade corporal, né? E um código corporal muito rigoroso no sentido de manter um distanciamento, né? Então, olha que coisa interessante isso. Exato. Então, quando você me convidou, eu estava pensando nessas questões e como é difícil você alterar, mudar por uma situação de urgência. Sim, sim. Porque nós estamos numa urgência. Então, nós vamos ter que, de alguma forma, talvez abandonarmos as nossas práticas latinas, sem dúvida, efusivas, para assumirmos uma prática um pouco mais intelectualizada, um pouco mais contida, um pouco mais estruturada. E até, professora, resgatando uma prática que é oriunda da originária das artes marciais orientais, né? Porque, obviamente, quando essas artes marciais, o judô, o karatê, o aikido, o taekwondo, o sumô, adentra nos países ocidentais, obviamente houve uma adaptação comportamental, uma adaptação de algumas situações oriundas de cada região, não é isso? Então, por que não resgatar o fio, né, ou a raiz, né, dessas artes marciais orientais, já que tem um comportamento corporal muito diferente do nosso, né? Então, isso é um grande desafio. O que a senhora está colocando é um grande desafio, né? Um desafio para todos nós. Eu dou aula para criança também, né? E, obviamente, eu dou aula já há mais de 32 anos em escolas, eu dou aula em 3 escolas aqui em São Paulo, e para mim foi um grande desafio montar as aulas onde as crianças não se tocassem, né? Não poderiam estar um distanciamento de 2,5 metros a 3 metros, né? Então eu tive que ir resgatar um comportamento, né? Uma cultura que, na verdade, é uma cultura verdadeira, é uma cultura como é realmente a prática, né, de uma prática que eu ensino, que é o jiu-jitsu e o aikido, né, daquilo que realmente é da sua origem oriental. Então é muito interessante essa colocação, né? Veja que interessante, eu não quero perder o fio, né? Mas Sim. assim, as artes marciais, sob o ponto de vista, eu quero voltar a isso quando eu falar da pluralidade cultural. Tá? Sim, sim. É muito interessante que eu participei de um concurso, né? Quem quiser olhar o meu currículo, em que eu tinha que falar sobre, eu não me lembro, didática de alguma coisa, eu escolhi capoeira. E por que eu escolhi? Eu fui capoeirista? Não. Mas se você observar, as artes marciais, e aí inclui-se o judô, a capoeira, elas trabalham, né, sob o ponto de vista motor, elas trabalham os 3 planos. O plano alto, o plano baixo, o plano médio e o plano baixo. Beleza? Então, o praticante tem que trabalhar os 3 níveis, né, os 3 planos. Bom,
O praticante tem que minimamente conhecer dominância lateral e lateralidade. Eu estou falando do aspecto motor. Eu nem tinha pensado nisso quando eu preparei essa... ele tem que entender... imagine um praticante destro com um oponente canhoto. Que são espelhados. Ou então 2 canhotos, ou então 2 destros. Ele tem que saber com quem ele está, vamos dizer, usar a palavra, jogando. Né? Sob o ponto de vista cognitivo, ele tem que olhar, ou na atualidade, eles têm que escanear o seu oponente antes do confronto, antes do contato. Ele tem que saber a biotipologia. Eu sei que são separados, mas de qualquer forma tem a questão das alavancas. Ele precisa saber a escola de onde vem o oponente, porque você sabe que vou falar do judô. A escola brasileira tem um talhe, a escola italiana tem outro. A europeia, a japonesa tem outro. Olha, como eu estou me exibindo. Gente do céu. Genial. Então, assim, o aspecto cognitivo da tática, sabe? De saber o que usar, a hora e como usar, o momento. Né? Em se tratando, assim, do aspecto da pluralidade, né? Ele precisa saber quem é o oponente, que ele precisa, de qualquer forma... Eu sei que o oponente vem da outra escola, no esporte espetáculo, por exemplo, ou numa competição entre cidades ou entre regiões, né? Ele tem que respeitar a essência, a natureza, a cultura, o conhecimento, a história daquele que vem, né, colaborar para que aconteça aquele momento, né? E no aspecto cognitivo, como eu comentei, ele precisa saber qual é a melhor hora, entender tudo isso e, em um átimo, ele resolver esse assunto. Decidir. É maravilhoso. Nossa, sensacional, Kim Long. Bom, em se tratando, então, eu falei sobre saúde um pouco, falei das possibilidades das artes marciais. Então, não é arte da guerra, né? Vamos achar que Marte está mais ameno, né? E mais longínquo também. Aliás, em uma live que eu fiz, só colocar, ó, Marte, ele tem o Marte, que era cultuado pelos gregos, né? Desculpa, pelos romanos, que é Ares, que era o grego. E ele tinha umas características semelhantes, mas também diferentes. Os romanos exaltavam, mas os gregos entendiam essa natureza de Marte, violenta e até catastrófica, né? A gente só fala do deus Ares, as coisas bonitas, né? Que ele era um cara que ensinou que era bem quisto na agricultura, que ele era muito bonito, forte, corporalmente atlético, mas tem o lado sombrio de Marte, né? Que é o lado da arrogância, da falta de tato, da brutalidade, da injustiça, né? Então sempre tem esses dois aspectos e que dentro da contenda, de uma prática, do ensino, principalmente no das escolas, quando a gente está tratando do período de formação da criança e do adolescente, né? Esses pesos têm que estar toda hora sendo, né, elaborados, digeridos, discutidos. Então, olha só o contexto, a amplitude que uma prática, né, uma atividade pode dar na formação do indivíduo. É, né? Fantástico, né, professor? Acho que eu vou começar a praticar, né? Opa, vamos pro meu dojo. É interessante essa questão aí da arrogância, de um autoconceito muito positivo, né? Hoje nós estava pensando, né, numa mudança de governo aí, num país aí, né, da América do Norte, né? De um trickster.
essa construção castelar, né, de ter certeza absoluta, eu tudo posso, Uhum. eu tudo consigo, né? Eu vou deixar para depois para a questão da ética também. Não sei se eu vou dar conta, né? Bom, vamos lá. Senhora, só Então, atualizando o assim, tempo, nós temos 10 minutos. opa, Tá bom? Temos vamos 10 correr. minutos. Vamos embora. Senão, vou tomar um vazare aqui, já, já. Bom, Senão é um então, assim, chibom. eu tenho ainda o meio ambiente, né? E como falava um professor Rui Krebs, que foi um grande professor em Santa Maria, que trabalhava com aprendizagem motora, ele dizia: o primeiro meio ambiente que você tem é, é a si próprio, né? Estar bem consigo, se respeitar, conhecer a ventilação, a temperatura, hidratação, alimentação, o nível de exigência, vestimenta, proteção em função do ambiente, tarefas aeróbicas ou anaeróbicas, preparação dos indivíduos para a tarefa, consentimento aceito da família, né? Essa é a ideia do meio ambiente, que eu tenho que, quando eu for para uma prática, eu tenho que contextualizar tudo isso, o professor, o sensei, enfim, o pedagogo do movimento, né? Se bem que o movimento, a gente está falando da motricidade humana, melhor falando, né? Precisa pensar em tudo isso e precisa fazer com que seus praticantes, seus alunos, entendam tudo isso também. Um tema transversal que as pessoas não entendem e acham que é bizarro é a ideia do trabalho e consumo, né? Então, assim, que trabalho esse indivíduo executa no seu cotidiano? Que tipo de atividade ele exerce, né? Eu tenho, por exemplo, um estudante da escola pública que trabalha pela manhã e estuda à noite, ou eu tenho um estudante da escola privada que tem uma vida confortável e está se preparando para um Enem ou para um vestibular. Que tipo de trabalho ele tem? Ou eu tenho um praticante trabalhador, né? E que tipo de trabalho ele exerce, ele faz, e que tipo de atividade eu preciso oferecer a ele, ou ministrar ao estudante. Que tipo de consumo ele precisa ter, né? Consumo em nível energético, Uhum. consumo em nível de informação, consumir informação. Consumir não é comprar calça ou ir na liquidação do shopping, é consumir informação para a construção do conhecimento, né? Então, esse é um tema muito interessante. E o último tema, né? Ai, 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 não sei se vai ter tempo, se a gente Yes. tem tempo para as Temos aí. perguntas, né? Temos, É a temos 8 minutos. questão, meu querido, né? Que eu acho assim, eu deixei para o fim, mas ele é um tema candente, importantíssimo. Eu acho que ele é o tema mestre que dirige toda a nossa vida, que é a questão da ética, né? E da moral. A ética é um discurso teórico, né? É uma especulação do comportamento. E a moral é a prática da ética, né? Então, assim, eu penso que a arte marcial, como um conteúdo, né, dentro de uma disciplina, né, na escola e depois na vida extra escola, né, ela oferece ao praticante, ao estudante e ao praticante, né, a exata noção do seu comportamento, né, como ele, quem é ele, autoconhecimento, quem sou eu, né? Quais são as minhas potencialidades? Quais são as minhas Perfeito. fragilidades? Aonde eu preciso me aperfeiçoar? O que eu devo entender como algo absolutamente meu e que eu tenho que me contentar como eu sou, né? Porque ninguém é perfeito. Tenho que baixar a bola, porque essa ideia do já ganhei é bem complicada, né? É uma forma muito, né, cotidiana de dizer, mas não sei se cabe no Instagram, num encontro desse, eu acredito que sim. Então, a Sim, arte com marcial, certeza. através do seu conteúdo, com um pedagogo do movimento ou um professor,
que não se restrinja apenas ao desenvolvimento da técnica, mas saiba sublimar todo esse arcabouço histórico, filosófico, sociológico, né, moral. Ele vai oferecer ao efebo, à criança, ao efebo, ao praticante, tudo aquilo que se necessita para uma vida mais responsável consigo própria e um cidadão mais consciente, né? Mais elaborado, né? Crítico, Perfeitamente. comportamentalmente insolente. É a grande E ideia assim, do é a grande ideia do fundador, né, o criador do Aikido, Morihei Ueshiba, que na sua jornada em codificar o Takemuso, né, dizia que toda vez que você disputa com alguém, você já está indo contra os princípios da natureza. Né? Então, o Aikido, na sua forma filosófica, na sua ideia filosófica, é fazer um autodesenvolvimento, ou através da prática do Aikido, ter um autodesenvolvimento para você emanar a partir das suas atitudes uma certa a energia, né? O Aiki, o que é energia, mas aqui a gente pode estar traduzindo como um aspecto do comportamento, da atitude, da colaboração, da autoanálise, da contenção da arrogância, né, da participação através das suas potencialidades, daquilo que você pode oferecer para a sociedade. Ou seja, aquilo que você está falando, Ana, vai de encontro ao que é ou ao que são um dos objetivos fundamentais das artes marciais, que é um resgate da ética do ponto de vista da sua atitude moral para com a sociedade. Aliás, que está faltando muito hoje em dia, né? Então, a ideia do curso do curso de formação filosófica de artes marciais que eu tenho, que já temos mais de 300 alunos que fizeram o curso de formação, e toda a minha história dentro, e a sua história, né, assim como outros professores e profissionais que vieram dar as lives aqui pra gente, eu insisto em dizer, né, de uma importância singular, né, porque nós precisamos ter essa consciência do que o educador, e no caso, como você muito bem colocou, né, o profissional que trabalha com lutas, artes marciais, ele tem que ter uma cabeça muito mais aberta para entender o que é o objeto de trabalho dele, que é a criança, que é o adolescente, que é o adulto, né, que é a mulher, que é o deficiente, que tem portador de alguma deficiência, né, que é uma pessoa que está precisando de ajuda e procurando algum resgate de si mesmo. Então não é uma coisa simples de ser feita, precisa de conhecimento. E essa questão ética ela é fundamental. Eu digo que é a pedra angular da arte marcial, é a parte que sustenta toda a discursiva de qualquer arte, de qualquer prática marcial, está na ética. Né? então, você está tocando num ponto fundamental, né? Que então, embora, né, voltando um pouco à minha história, não sei como estão os currículos agora, né? Nós precisamos de currículos que atendam a realidade nacional, né? Que façam uma extensão ou que sejam minimamente, que tomem conhecimento dos currículos internacionais. Eu estou falando, então, da formação do professor ou do bacharel, Sim, né, que sim. vai ministrar sessões de artes marciais ou vai lecionar aulas de lutas Aulas, que tem uma englobando grande artes diferença, marciais. né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Professora, desculpa, pode concluir. Desculpa, pode concluir. Não, e que nós não podemos mais, né, nos restringirmos a um plano de ensino, a um plano de aula que fique restrito apenas
a técnica dos golpes, né? Perfeitamente. E que entenda que a arte marcial é uma manifestação humana que precisa, o profissional precisa conhecer esse arcabouço e, de alguma forma, evidenciar, disseminar, discutir esse arcabouço no caso, com seus alunos, normalmente os alunos do ensino médio ou do Fundamental 2, que já tem um aspecto cognitivo, né, mais desenvolvido, né, que é o aspecto formal, capaz de abstrair, capaz de transcender, e que, se educação física dentro da escola é uma disciplina ligada à linguagem, códigos, né, e tecnologia, arte marcial é uma linguagem, é um código, né? E podemos nos valer da tecnologia para ensinar ou para ilustrar, encher os olhos dos nossos alunos, dos praticantes, com os elementos que nós temos. Por exemplo, os vídeos, os slides, e as lives. As nossas lives aqui. Olha só que objeto genial de ensino, né? É o que eu insisto, né, nas pessoas. O professor, ele tem que estar atualizado a todo momento, né? Ele tem que se atualizar, quer que ele goste ou não, né? Aquela comparação, a gente tem mais 2 minutinhos, tá? Depois você faz um fechamento. Mas só para concluir, é o bom general, aquele que está preparado em qualquer terreno e tem que achar soluções para que o exército, né, simbolicamente falando, obviamente, tenha um pulso, né, conquiste seus objetivos, né, tem uma autonomia de movimento do que diz respeito aos objetivos gerais, né, seja lá quais forem, se é sociais, se é individuais, enfim. Mas o profissional que está inserido nas escolas, ele tem que ter consciência ampliada, ele tem que estudar, eu sempre falo, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Tem que fazer o curso de formação filosófica do sensei Marcelo Silva, entende? Porque senão fica restrito à técnica. Não, eu falo isso para todo mundo, eu estou aqui para discutir mesmo. Essa é a minha insolência. É pouquíssimas as pessoas que têm a capacidade de criar uma aula de luta que atinja essa magnitude e complexidade que é o que uma arte marcial pode oferecer para o aluno. Professora, eu queria que a senhora faça uma conclusiva aqui, porque nós já estamos com o nosso tempo estourado. Por favor. Tá bom. Então, eu só não entendo, né, muito bem como é que nós temos um Douglas Vieira, que foi técnico na Uzbequistão. Eu trabalhei com ele em uma faculdade. Eu não sei como é que nós temos uma escola de judô tão consagrada, né? Quando o nosso currículo, né, é bastante discreto nessa discussão, né? E outro complicador, eu sei que nós estamos estourados, mas então, né, vamos sair fora do tatame. Estamos 1 minuto. 1 minuto. Eu não sei, essa abordagem da cultura corporal de movimento, ela é uma cultura extremamente aberta, né? Porque cultura não se discute, cultura é tudo que o homem criou. Daí, né, que temos alguns complicadores, porque fica um pouco difícil das pessoas entenderem, e você sabe que as palavras expressam. A língua é uma metalinguagem, né? Sem dúvida. Então, você tem que ter uma expressão verbal bastante precisa para você não confundir as pessoas, não fazer com que as pessoas entendam de maneira atrapalhada. Denilce, você trabalhou sim com o Douglas Vieira. Nós trabalhamos. Linda, Denilce, querida. Marcelo, eu achei sensacional essa conversa. Vamos fazer mais. Eu preciso me olhar no espelho para ver se eu não estou me autoproclamando aqui maravilhosa. Mas, assim, aquilo que eu preparei, porque, como eu falei, eu não sei improvisar, eu montei os slides aqui, está tudo arrumadinho. Mas, assim, foi maravilhosa a oportunidade
Gente, é a primeira vez que eu falo em Instagram. É verdade. Né, Marcelo? Onegai shimasu, Consegui. omedetou gozaimasu, sensei. Marcelo, maravilhoso, muito obrigada pela Professora, oportunidade. eu que agradeço, muito obrigado. A senhora, como eu já disse, já está convocada a fazer novas lives, assim como a professora Marlene Muccelli, que faz parte do Scratch aqui, do nosso exército de doutoras e doutores. E aqui dentro do Sensei Marcelo Silva, dentro aqui da página do Instagram, é conhecimento sobre a ciência humana, que é a arte marcial. Tá? A gente precisa estudar e nada melhor como pessoas como você para deixar a nossa mente fumegando, com vontade de quero mais. Professora, Marcelo, muito obrigada por você pessoal ter que me está ouvido, aqui, me escutado. lógico, Um abraço enorme para todos, sem máscara, porque estamos distantes. Contenção motora, ética e pluralidade cultural. Um beijo, Marcelo. Amém. Muito obrigada. Pessoal que está nos assistindo aqui, um monte de gente da FMU, o mestre Flávio Bering, meus alunos do Aikido, Tomohiro Akutsu do Japão, secretário-geral da Takemuso, muito obrigado a todos. Vou deixar gravado aqui. Até a próxima. Professora, boa noite. Fica com Deus. Até a próxima. Beijo, Marcelo. Obrigado. Boa noite Obrigada. a vocês, meus amigos. Obrigada, gente, por ter me recebido em suas casas. Tchau. Sejam muito bem-vindos. Beijo, Tchau, Marcelo. querida. Beijo. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigado você, professora. Valeu, Marcelo. Beijo.